Essa semana saiu o resultado do PISA aqui no Brasil. A prova foi realizada em 2022. A partir desses resultados, o Brasil precisa criar N políticas públicas para poder evoluir nesse processo. E é sobre isso que vamos falar aqui no canal Aloxi. Eu sou Silvana Barbosa, professora de História, mestra em Políticas Públicas. Então, fica aqui comigo e vamos conversar um pouquinho a respeito. Deixe seu comentário, diga o que você acha da educação brasileira e divulga o nosso vídeo. Então, vamos lá para o nosso tema. O PISA é realizado a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O PISA é um estudo comparativo internacional que avalia os conhecimentos e as habilidades em matemática, leitura e ciências dos estudantes na faixa etária de 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. O INEP é o responsável pelo planejamento e pela operacionalização da avaliação no Brasil, que participa desde a primeira edição, que foi realizada no ano 2000. Trata-se do maior estudo comparativo no mundo. A aplicação no Brasil foi digital, com exceção dos questionários dos pais das redes públicas e privadas. O perfil dos estudantes que realizaram a prova no Brasil foi 73,1% dos estudantes da rede estadual, 81,9% dos matriculados no ensino médio, 96,5% das escolas em área urbana e 76,4% das escolas localizadas no interior. Os resultados da avaliação mostram que o Brasil está andando em círculos. As médias brasileiras de 2022 foram praticamente as mesmas em 2018 em matemática, leitura e ciências. Desde 2009, os resultados são estáveis nas 3 disciplinas, com pequenas flutuações que, na sua maioria, não são significativas. Apesar da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico nessa edição do estudo ser a menor de toda a série histórica desde o ano 2000, os estudantes do Brasil obtiveram pontuação inferior a elas nas 3 disciplinas. Isso evidencia que a situação de Covid que nós tivemos, ela dificultou a aprendizagem de todos os estudantes do mundo. Porém, no Brasil, essa dificuldade foi ainda maior. E é nessa expectativa que precisamos pensar em políticas públicas que, de fato, tire o Brasil dessa situação de mesmice. Estudamos, 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 e os alunos estão muito aquém do que deveriam estar. Em matemática, em 2022, o desempenho médio brasileiro foi de 379 pontos em matemática. A pontuação é inferior à média do Chile, que fez 412 pontos, do Uruguai, que fez 409, e do Peru, que fez 391. Ao passo que não há diferenças estatisticamente significativa entre a média do Brasil e da Colômbia, que é de 383, e da Argentina de 379, mostrando que, apesar da economia brasileira ser muito superior a esses países, a nossa educação, ela em matemática, está muito fora do que deveríamos estar. Os estudantes brasileiros, 73%, registram baixo desempenho nessa disciplina, abaixo do nível 2. Esse nível é considerado o padrão mínimo para que os jovens possam exercer plenamente sua cidadania. Entre os países membros, o percentual dos que não atingiram o nível 2 foi de 31%. Apenas 1% dos brasileiros atingiu alto desempenho em matemática, que seria o nível 5 ou nível superior. Em leitura, o desempenho médio brasileiro foi de 410 pontos. A pontuação é estatisticamente inferior à média do Chile, que foi 448, e do Uruguai, que foi 430, mas superior à da Argentina, que foi 401. Não há diferença estatisticamente significativa entre a média do Brasil, da Colômbia, que foi 409, e do Peru, que foi 408. Dos estudantes brasileiros, 50% tiveram baixo desempenho nessa disciplina, abaixo do nível 2.
Entre os países membros, o percentual dos que não atingiram essa média foi de 26%. Apenas 2% dos brasileiros atingiram alto desempenho em leitura do nível 5 ou superior, enquanto nos países membros a concentração foi de 7%. Então, um ponto que precisa ser revisto no Brasil sobre a questão da leitura é que professor não lê, aluno não lê, os pais não leem, a sociedade brasileira não tem o hábito da leitura. Ou nós mudamos isso em toda a sociedade para que os estudantes também embarquem nessa situação de leitor, ou nós não vamos mudar essa situação. É muito mais fácil alguém consumir qualquer coisa a consumir livro. Isso é algo que necessita de um empenho muito grande da sociedade para que isso aconteça. É impossível querer que só a questão da leitura mude na escola. Ela precisa mudar na sociedade brasileira e o mais rápido possível. Ciências. O desempenho médio brasileiro foi de 403 pontos, resultado inferior às médias do Chile, que foi de 444, do Uruguai, que foi 435, e da Colômbia, que foi 411. Na América do Sul, o Brasil ficou em último lugar, empatado com Argentina e Peru. Entre os brasileiros, 55% registraram baixo desempenho nesta disciplina, abaixo do nível 2, e 1% atingiu alto desempenho, que é o nível 5 ou superior. Nos países da OCDE, a taxa de baixo desempenho foi de 24% e de alto desempenho de 7%. Então, para que os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos adolescentes tenham estudo de ciências avançado, é necessário a valorização da ciência como um todo, em todo o território nacional. É necessário que as escolas elas tenham condições de fazer o conhecimento científico se propagar, reforçar a linha da filosofia, que a ciência ela vai nascer a partir do pensamento, do questionamento, da criticidade. Então, é necessário que se volte esses estudos básicos para que o pensamento dos nossos alunos sejam cada vez mais acelerados, questionados e forçados realmente a crescer. Aí a ciência ela acaba resultando uma melhora de forma assertiva. A cada edição, o PISA avalia um domínio principal. Em 2022, o foco da avaliação foi matemática. Em relação a essa disciplina, os estudantes responderam a um maior número de itens no teste, enquanto os questionários se concentraram na coleta de informações relacionadas à aprendizagem. A pesquisa avaliou ainda domínios chamados de inovadores, como pensamento criativo e letramento financeiro. Aí fica aquela pergunta: como melhorar o nível de aprendizagem dos nossos alunos? Parece simples, porém não é. Mas é necessário que haja o engajamento de toda a sociedade. É necessário que o governo federal, os governos estaduais e municipais façam campanhas periódicas de valorização do professor, valorização da escola, valorização da educação, valorização do ensino. Que haja também concursos que motivem a garotada a estudar, a conhecer, que sejam desafiadas. A adolescente gosta de desafio e fazer desafio na aprendizagem pode ser sim um caminho. Outra coisa importante é garantir o piso salarial, que já é uma conquista dos professores, mas que muitas cidades não pagam e muitos estados também não estão pagando. Uma vez que você vai pagar melhor o professor, a concorrência pela vaga passa a ser maior. Então a escola acaba ficando com profissionais que são mais qualificados. Necessário também que os cursos de formação eles sejam intensificados e que haja muitas mudanças para que o incentivo à aprendizagem ela parta do objetivo do professor, porque com certeza não é fácil motivar a garotada no mundo que nós temos hoje, nesse mundo digital.
Então, se a sociedade se compromete também a aprender, é possível termos um outro resultado. Quando eu falo a sociedade se comprometer também a aprender, é que a sociedade volte a ler, a estudar. Muitas vezes nós vemos várias pessoas que leram os livros na escola há 10, 15, 20 anos atrás. Isso é um problema para a formação dos estudantes. Eles precisam ter os pais como referência. Então é importante que a leitura ela volte a ser valorizada através de campanhas, através de concursos. Existem sim várias estratégias para que isso aconteça. Com certeza não é algo simples, mas é possível com uma combinação do esforço da população referenciada pelo governo federal, estadual e municipal. É essa a minha dica para que no próximo PISA nós possamos ter um resultado melhor do que foi apresentado até agora. É isso que o canal Alok se deixa aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se seu filho, ou a sua escola, ou seu amigo fez parte da prova do PISA, deixa aqui anotado qual foi a experiência, o que você achou da prova. E compartilhe o nosso vídeo. Assim mais pessoas vão ter acesso a essa informação. Te aguardo para um próximo vídeo. Até mais!